voz que estava a clamar: quem é digno de abrir o livro e os seus selos desatar? Outra voz se ouviu lá no alto: está vivo o leão de Judá, e ele é digno de abrir o livro e os seus selos desatar. E logo trouxeram-lhe o livro, e todos passaram a adorar. Cantavam um cântico novo ao Cordeiro que a morte venceu e comprou para Deus um só povo, de toda língua, raça e nação. E comprou para Deus um só povo, de toda língua, raça e nação. A honra, a glória, a força e todo o poder sejam dados a Ele para sempre. Amém. A honra, a glória, a força e todo o poder sejam dados a Ele para sempre. Amém. Amém. Hoje nós estaremos aqui falando sobre os puritanos e a prática da devoção. Antes, porém, eu queria dizer que falar sobre este tema é para nós um privilégio e, ao mesmo tempo, um grande desafio. É um privilégio, pois a vida destes homens nos remonta a um momento histórico específico onde nos sentimos quase que pisando em terra de gigantes. A história e a vida destes homens deixaram um legado inquestionável e indelével para as futuras gerações. E nós somos prova disso. Esta conferência é um exemplo do legado puritano. Mas é um grande desafio também revisitar estas páginas da história, pois muito facilmente somos constrangidos quando constatada a grandeza da graça de Deus manifesta na espiritualidade desses gigantes, enquanto que nós somos ainda tão tímidos e pequenos no desenvolvimento do nosso progresso espiritual. A espiritualidade puritana, sem dúvida, legou uma das mais ricas heranças para a história da igreja cristã, uma das mais fundamentais contribuições para a cristandade. Dentre os muitos aspectos espirituais que foram legados pelos puritanos, eu falo sem hesitar que a devoção se antecipa a todos eles. A ênfase dos puritanos pela santidade pessoal, pela vida de comunhão com Deus, através do uso dos meios de graça, tem chamado a atenção de leitores, pastores e crentes de um modo geral, dada a sua radicalidade, por assim dizer. Portanto, nestes próximos minutos, nós gastaremos o nosso tempo falando sobre o conceito de devoção, numa perspectiva etimológica e teológica, e depois falaremos sobre a prática dos exercícios devocionais na vida dos puritanos. Obviamente que tudo isso trazendo implicações para as nossas vidas também. Que o Senhor assim nos dê graça e nos abençoe durante esse tempo. Eu tenho por certo que você já ouviu falar sobre devoção
e que até mesmo você tem os seus momentos de devocional. Mas a pergunta que eu quero levantar nesse momento é: o que significa este termo? Numa perspectiva etimológica, devoção é um termo que se origina do latim, tem a sua raiz no latim, e significa basicamente afeição, dedicação, sacrifício, sentimento religioso, culto ou piedade. Um certo teólogo afirmou que devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Um outro escritor, chamado William Law, disse que devoção significa uma vida dada ou devotada a Deus. Portanto, devoto, o homem devoto, é aquele que já não vive para a sua própria vontade ou para o caminho e espírito do mundo, mas para a exclusiva vontade de Deus, que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, que faz todas as partes de sua vida comum partes da devoção ou da piedade. Tudo realizado em nome de Deus e sob normas tais que se conformam à sua glória. Um outro escritor, por nome de Jerry Bridges, disse que devoção, antes de ser a prática de algumas atividades religiosas ou espirituais, é uma atitude para com Deus. Atitude esta que envolve temor a Deus, amor a Deus e desejo pela presença e pela comunhão com Deus. Segundo este mesmo autor, devoção tem a ver com um estilo de vida centrado em Deus e diz respeito ao espectro de vida por inteiro e não apenas a facetas da vida cristã. Para os puritanos, portanto, a devoção não era meramente o ato de ler as Escrituras ou dedicar-se à oração ou mesmo à meditação, ainda que, obviamente, nunca seja menos que isso, nunca fosse menos que isso. Mas a devoção tem a ver com a totalidade da existência humana na perspectiva cristã. Então, todo cristão deve ser alguém devoto a Deus, dedicado, entregue, desde as áreas que nós chamamos religiosas até mesmo aquelas mais comuns devem ser dedicadas a Deus e feitas para o louvor da sua glória. É interessante também ressaltar que na literatura puritana o termo devoção está profundamente emaranhado com o conceito de piedade. Alguém disse que a devoção é o manancial do caráter piedoso e o único fundamento sobre o qual ele pode ser edificado com êxito. Então, se pudéssemos fazer de forma pedagógica uma divisão, diríamos que o caráter piedoso é produto, é resultado direto de uma atitude de um coração devotado para com Deus. Era com essa compreensão que os puritanos defendiam o estabelecimento de um momento na agenda diária para você se encontrar com o Senhor. E ali deveria dedicar-se à oração, à meditação, à leitura das Escrituras e até mesmo à leitura de algum outro material devocional sério. Eles faziam algumas recomendações sobre a prática da devoção. A primeira delas era: seja disciplinado. A nossa carne não deseja uma prática devocional. O diabo muito menos. Então deve haver disciplina, porque por natureza nós temos uma tendência a fugirmos de Deus e da sua vontade, bem como da comunhão com Ele. Então, ser disciplinado. A nossa agenda às vezes é muito turbulenta, nós precisamos agendar disciplinadamente os nossos momentos com Deus. Segundo, ser regular. Fazer o nosso momento devocional, e agora eu estou estreitando, ainda que devoção envolva a vida como um todo, agora estou falando do nosso momento devocional. Ter o nosso momento devocional diário. Terceiro, eles recomendavam encontrar um lugar sossegado e tranquilo, de preferência isolado, onde você pudesse se concentrar no seu momento devocional. E por fim, seguir um plano de leitura das Escrituras Sagradas. Estas recomendações estavam em pauta nos discursos e nas ministrações dos pregadores e dos crentes puritanos. Agora nós vamos estreitar o nosso assunto
e sair do âmbito mais genérico e geral para falar sobre 3 principais exercícios espirituais que eram recorrentes na vida dos puritanos. O primeiro deles, a leitura das Escrituras, depois falaremos um pouco sobre a oração e, por fim, sobre a meditação. E tentaremos relacionar estes temas tanto na espiritualidade particular e privada, como no aspecto da espiritualidade doméstica, incluindo o culto familiar. Então vamos falar agora sobre a experiência puritana com a leitura diária das Escrituras. Os puritanos eram homens do livro, eram homens dedicados na leitura das Escrituras sagradas. E eles liam para si mesmos, para as suas próprias almas, as porções das Escrituras. E às vezes passavam o dia meditando naquele texto ou naquelas verdades. Eles afirmavam que, se não lessem as Escrituras dia após dia, não cresceriam em santificação. Dia a dia, diziam os puritanos, nós precisamos recorrer às Escrituras. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam o livro vivo mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Um certo escritor afirmou que eles ponderavam acerca das riquezas da verdade revelada da maneira como o especialista em gemas pacientemente examina as muitas faces de um diamante. Para os puritanos, a Bíblia não era um livro qualquer, mas a própria palavra de Deus, que determinava a vida e a agenda dos cristãos. Se a Bíblia dizia alguma coisa, eles criam e simplesmente seguiam. O desejo puritano não era apenas de ler as Escrituras como qualquer outro livro, mas de ter as suas vidas transformadas e moldadas por este livro vivo. Os puritanos eram pessoas das Escrituras. Joel Bick disse o seguinte: eles amavam, viviam e respiravam as Escrituras, regalando-se no poder que acompanhava a palavra, o poder do Espírito. Eles consideravam os 66 livros das Escrituras Sagradas a biblioteca do Espírito Santo, a qual lhes havia sido deixada graciosamente. Eles viam as Escrituras como Deus falando a eles como um pai fala com os seus filhos. Eles viam a palavra de Deus como verdade em que podiam confiar e descansar por toda a eternidade. Eles viam que pelo Espírito, as Escrituras, tinham o poder de renovar suas mentes e transformar suas vidas. É por essa razão que eles tinham o hábito de ler as Escrituras, ouvir as Escrituras, cantar as Escrituras e memorizar as Escrituras. Thomas Watson recomendava que os cristãos fossem a palavra como quem está com fome, com um apetite santo e coração ensinável. Os puritanos instavam uns aos outros a serem pessoas bibliocêntricas na fé e na prática. Diziam eles, isso agora são palavras de um escritor chamado Henry Smith. Devemos ter sempre a palavra de Deus diante de nós como regra e em nada crer senão naquilo que ela ensina. Nada amar senão o que ela prescreve. Nada odiar senão o que ela proíbe. Nada fazer senão o que ela ordena. Mas como era que os puritanos liam as Escrituras? Havia algum padrão, algum modelo? Sim, haviam alguns modelos. Eu quero aqui mencionar o modelo de um escritor puritano chamado Richard Greenham. Ele sugeriu 8 maneiras de ler as Escrituras. Primeiro, o leitor das Escrituras precisa ser diligente. Segundo, ele precisa ler as Escrituras com sabedoria, rogando a Deus sabedoria. Terceiro, com preparação. Ele precisa se organizar para ler as Escrituras e se preparar para tal. Quarto, com meditação. Quinto, com conferência. E a ideia aqui é de ler com outros crentes. É conferir a meditação ou conferir as Escrituras com outros cristãos. Sexto, com fé. Sétimo, com uma disposição para praticar o que está lendo. Prática. E por fim, com oração. Esta era a recomendação
do puritano Richard Greenham. Antes de mais nada, precisamos destacar que os puritanos não eram apenas leitores ávidos e vorazes do livro. Eles ansiavam por mais que isso. Eles queriam ter suas vidas moldadas de acordo com o livro. A pergunta é, será que nós temos o mesmo interesse? Será que a Bíblia para nós tem o mesmo valor? Será que consideramos as palavras reveladas de Deus um tesouro inestimável? Será que, diferente dos puritanos, nós não temos tratado a Bíblia com descaso? Parece que no nosso país, na nossa geração, o analfabetismo bíblico cresce a cada dia. Vejo pessoas cantando muito, até outras pregando muito, mas poucas pessoas que desejam conhecer as Escrituras para viverem pelas Escrituras. Os puritanos não se sentiriam confortáveis em passar um dia sem ler o livro. Às vezes nós passamos semanas e precisamos nos arrepender disso. Precisamos rogar a Deus que nos dê fome pela sua palavra. Ela é a verdade revelada de Deus. É a voz de Deus para o seu povo. Os puritanos entenderam isso e fizeram da leitura das Escrituras uma praxe diária, prazerosa e deleitosa. Que assim seja conosco também. Agora nós vamos falar sobre uma segunda prática espiritual, a oração. Os puritanos também foram homens dedicados à oração. Além de serem zelosos na leitura das Escrituras Sagradas, os puritanos foram homens fervorosos na oração. Compreendiam que a oração é o bendito meio pelo qual os crentes podem ter acesso livre à santa presença de Deus. Eu gosto de uma frase do escritor Matthew Henry, quando em seu diário afirmou: "Adoro orar". É isso que afivela toda a armadura do cristão. Visto que o cristão precisa usar a armadura de Deus o tempo todo, precisamos orar sem cessar. Os puritanos foram verdadeiros gigantes do anonimato, gigantes da oração secreta. Enquanto que em nossos dias a oração tem se tornado um apêndice, para aqueles homens, orar é vida. A oração era a própria vida de Deus neles. Nós temos inúmeros relatos de homens que passavam horas a fio na presença do Senhor, alguns que rasgavam noites e madrugadas buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que me faço é: qual foi a última vez que eu fiz isso? A pergunta que lhe faço é: qual foi a última vez que você fez isso? Oração é relacionamento. A oração pressupõe relacionamento. Tal como o homem não pode desenvolver um relacionamento saudável com a sua esposa, falando com ela apenas 5 minutos ao dia, da mesma maneira um cristão não pode crescer em uma comunhão saudável com Deus, falando com ele apenas nas horas das refeições ou mesmo na hora de dormir. Isso não é comunhão com Deus. Estamos falando de abrir um espaço na nossa agenda para ficarmos a sós com o Senhor, buscando a sua face e desfrutando da sua comunhão. Nós temos um privilégio. Nós temos o trono da graça aberto para nós 24 horas por dia. Os puritanos não eram homens de outro planeta, eram homens semelhantes a nós, semelhante a Elias, como disse o apóstolo Tiago, e mesmo sujeitos às mesmas fraquezas, foram homens de oração. Nós somos também semelhantes a Elias, mas a pergunta é: será que somos homens e mulheres de oração? A oração perpassava tudo que os puritanos faziam. Eles começavam o dia orando, passavam o dia orando e terminavam o dia orando. É interessante como no decorrer do dia eles viviam em um espírito de súplica. Quando, por exemplo, uma mulher puritana ia se vestir, geralmente ela orava pedindo para que o Senhor a vestisse com a sua santidade. Na hora das refeições, eles pediam para que Deus os alimentasse com a sua presença e com mais fome da sua palavra. O tempo todo eles estavam clamando ao Senhor. Os puritanos fizeram algumas recomendações para a vida de oração. Eu queria mencionar algumas delas. A primeira foi feita pelo escritor John Bunyan. Ele diz o seguinte: se você quer ser um homem de oração,
coloque a oração como prioridade máxima em sua vida. Ele falava em fazer um voto com Deus. O voto de que não assumiremos nenhuma responsabilidade no reino de Deus sem que coloquemos os nossos joelhos no chão em oração. E aqui há um princípio que eu quero destacar. O princípio de que, na perspectiva das Escrituras e do Evangelho, o que nós somos com Deus é mais importante do que o que nós fazemos para Deus. A nossa devoção deve antecipar-se à nossa missão e ao nosso trabalho para Deus. Por isso nós precisamos colocar a oração como prioridade máxima em nossa vida. Segundo, ele fala de cultivar um espírito de súplica por meio da oração. Isso seria orar sem cessar, orar o tempo todo, orar ao longo do dia, ter o pensamento elevado a Deus em oração, ainda que diante de circunstâncias comuns. Terceiro, ele fala de orar a palavra de Deus, ou orar as promessas de Deus. Às vezes, nós não conseguimos passar muito tempo em oração porque nos faltam palavras, não sabemos o que dizer a Deus. Os puritanos diziam, orem as Escrituras, orem as promessas de Deus, revertam as promessas que Deus tem feito para nós, para Ele mesmo dizendo, por amor do teu nome, ó Senhor, cumpra o que tens prometido. Nós precisamos orar, precisamos fazer da oração a nossa prioridade máxima. Precisamos cultivar um espírito de súplica em nosso coração e ao longo do dia orarmos em toda e qualquer circunstância. E precisamos orar as Escrituras. Nós precisamos ter as nossas orações guiadas pela palavra de Deus. Os puritanos chamavam isso de pleitear as promessas, ou mesmo transformar a Bíblia em oração. Que assim também possamos ser homens e mulheres de oração, desenvolver, cultivar diariamente o hábito da comunhão a sós com Deus. Agora nós vamos falar sobre a meditação, uma outra prática da espiritualidade puritana. Na era puritana, inúmeros pastores pregaram e escreveram sobre como meditar. Para eles, a meditação era um dever cristão. Assim como o óleo é necessário para lubrificar o motor, também a meditação é fundamental para favorecer o uso dos meios de graça. Mas afinal, o que é meditação? Como os puritanos entendiam a meditação e como eles praticavam a meditação? Segundo Thomas Watson, a meditação é o exercício santo da mente em que nos lembramos das verdades de Deus, ponderamos seriamente a respeito delas e as aplicamos ao nosso próprio coração. Então, meditar envolve lembrar-se das verdades de Deus, ponderar sobre elas e aplicá-las à nossa própria alma. Diferente das religiões orientais, na meditação cristã nós não esvaziamos a mente. Antes, trazemos aos nossos pensamentos as grandes verdades de Deus e sobre elas meditamos. Tal como uma abelha que paira sobre uma flor a fim de extrair dela toda a sua doçura, o cristão deve aproximar-se da meditação pensando nas verdades do alto, a fim de extrair destas verdades, toda a sabedoria possível para a vida. Os puritanos escreveram basicamente sobre 2 tipos de meditação. A chamada meditação ocasional, que como o próprio nome já diz, acontecia ao longo do dia. Eles se deparavam com circunstâncias que referenciavam verdades bíblicas e ali eles traziam ao pensamento em forma de meditação ou mesmo contemplando a obra da criação. E o segundo tipo de meditação é chamada de meditação intencional ou extemporânea. Esta meditação, para os puritanos, tinham praticamente 4 fontes de entrada: as Escrituras, algumas verdades práticas do cristianismo, as experiências da providência e os sermões que eles ouviam. Sobre os sermões, vale a pena destacar uma frase de um puritano que disse que era melhor ouvir um único sermão e meditar nele do que ouvir 2 sermões e não meditar em nenhum. Mas como os puritanos exerciam a prática da meditação? Como eles faziam esse negócio?
E eu queria aqui destacar 7 tópicos que o Joel Bick traz no seu livro Teologia Puritana e que valem a pena de serem reproduzidos na nossa praxe de devoção. Primeiro nós devemos orar para que o Espírito Santo nos ajude. Não podemos fazer nada à parte do Espírito Santo e à parte da oração. Então os puritanos diziam que a meditação precisava começar com um tempo de oração, rogando ao Espírito Santo o seu auxílio. Segundo, ler um trecho das Escrituras Sagradas. Eles recomendavam que esta porção fosse curta o suficiente para que eles pudessem meditar frequentemente sobre ela. Terceiro, concentrar-se num versículo ou em uma doutrina que esteja sendo exposta naquela porção lida. Depois, analisar mentalmente aquele versículo ou doutrina com base em suas várias designações, propriedades, causas e efeitos, juntamente com ilustrações, comparações e opostos. A ideia aqui é de trazer aquela verdade e ruminá-la, e pensar de forma ponderada sobre a verdade trazida à mente pela porção das Escrituras. Quinto, pregar aquela verdade à nossa própria alma, a fim de que seja produzida fé, amor e desejo santo por Deus. Então você orou antes de tudo, leu uma porção da Escritura, depois você ponderou sobre ela e depois você aplicou esta palavra ao seu coração. Depois eles falavam o seguinte: em oração, mais uma vez, assuma um compromisso com esta palavra que foi lida, ponderada e aplicada à sua alma. Resolva, assuma um compromisso de responder a esta palavra na forma de obediência. E por fim, louve ao Senhor com ações de graças pela palavra de Deus e pelo tempo de meditação que você teve. Então, basicamente, meditar é orar, ler, se concentrar numa passagem, analisar e ponderar sobre aquela passagem, pregar para si mesmo, decidir em oração um compromisso com aquela palavra, um compromisso de obediência e louvar a Deus por ter lhe dado o privilégio daquela palavra. É interessante também destacar que a meditação envolve momentos regulares e um local bem apropriado para isso, tal como nós falamos no aspecto da oração e da leitura das Escrituras Sagradas. Que o Senhor gere em nós esta disposição de meditarmos nas suas verdades, na sua lei, no seu caráter e crescermos em comunhão e em obediência diante dele. Além de serem destacados quando o assunto é a devoção particular, os puritanos eram verdadeiros gigantes quando o tema é a devoção familiar. Eles davam uma singular importância para o pastoreio da família. Richard Baxter diz o seguinte: a menos que a religião familiar seja promovida, é improvável que o evangelho floresça em nossas comunidades, em nossas igrejas. O grande Jonathan Edwards disse em seu último sermão: toda família deve ser como se fosse uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida por suas leis. A educação e a ordem na família, dizia Edwards, são alguns dos principais meios de graça. E se estes meios falharem, todos os outros meios provavelmente serão ineficazes. Joel Bick, em um dos seus sermões, comenta um compromisso que foi firmado por uma congregação puritana em Massachusetts, no ano de 1777. E eles fizeram o seguinte compromisso: reformar as nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração a Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossas casas com corações perfeitos, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, exortando e instruindo nossos filhos e família a guardarem os caminhos do Senhor. J. Packer disse que não chega a ser um exagero dizer que os puritanos criaram a família cristã no mundo de fala inglesa. Para Packer, a ética puritana do casamento
era que se buscasse não por um parceiro a quem você amasse apaixonadamente, mas sim por alguém a quem você pudesse amar de forma constante como seu melhor amigo por toda a vida e em seguida buscar o auxílio de Deus para fazer exatamente isto. A ética puritana da criação dos filhos era treinar os filhos no caminho em que deviam andar, cuidar de seus corpos e almas juntamente e educá-los para serem sóbrios, piedosos e socialmente úteis em sua vida adulta. Baxter vai dizer que os cônjuges deveriam ter um compromisso mútuo de discipulado e pastoreio, bem como os pais em relação aos filhos. Ele continua dizendo o seguinte: nós temos que ter um olhar especial para as nossas famílias, para ver se elas estão bem ordenadas e se os deveres individuais de cada membro estão sendo realizados. A vida da religião, dizia Baxter, e o bem-estar e a glória, tanto da igreja quanto do Estado, dependem muito do governo e ordem da família. Os puritanos acreditavam que a sua casa era a sua igreja. A primeira casa, o primeiro rebanho, é o rebanho doméstico. E eles sabiam que a comissão para fazer discípulos de todas as nações não se iniciava do outro lado da fronteira, mas dentro de suas próprias casas. Eles estimulavam os chefes de família, em especial, a lerem as Escrituras para a sua família e instruírem os seus filhos no temor do Senhor, acerca das doutrinas da salvação. Eles assumiam um compromisso de orar com e pelos seus filhos. Mas isso não era o que acontecia esporadicamente. Às vezes, os puritanos chegavam a se reunir em família de 2 a 3 vezes ao dia. Eles tentavam ser fiéis a 3 encontros familiares diários. Quando não, 2 vezes eles se encontravam para juntos orarem, meditarem nas Escrituras e cantarem as Escrituras. Os puritanos acreditavam que era responsabilidade espiritual deles, em especial dos pais, discipular e ensinar suas casas no temor do Senhor. Era também uma prática puritana recapitular a cada manhã um trecho do sermão que foi pregado no último domingo. E assim que o faziam, oravam juntos, para que Deus trouxesse aquela palavra aos seus próprios corações. Como nós precisamos dos puritanos em nossos dias. E eu não estou falando aqui de reviver a história ou de transportar a história para cá. Estou falando que o legado e os referenciais que esses homens deixaram precisam ser reerguidos. As bandeiras que foram hasteadas lá atrás precisam ser levantadas outra vez em nossos dias. Precisamos de homens e de mulheres que amem a Deus devotamente, que se dedicam diariamente à leitura das Escrituras, que amam o lugar da oração e que a praticam com deleite de alma. Homens que exercitam-se na piedade, homens que crescem na meditação, homens que pastoreiam as suas casas, homens que cultivam a devoção a Deus, seja no âmbito privado ou no âmbito do lar. O fato é que esse é um desafio. É um desafio para mim, como foi um desafio para mim falar deste assunto, e eu tenho certeza que é um desafio para você também. A nossa oração é para que Deus, em sua graça, nos inflame e nos estimule a partir de agora assumirmos compromissos novos ou de reavermos alguns compromissos antigos no que diz respeito ao exercício da nossa vida devocional. Que Deus te abençoe e enriqueça o seu coração com toda paz e graça no nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo.
fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo,